poder. Todos o buscam, todos o desejam, mas poucos o entendem de verdade. Menos ainda se atrevem a olhar para sua face mais crua, sua essência mais perigosa. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir não é bonito. Não é motivacional como os livros de autoajuda. É, na verdade, perturbador. Maquiavel não escreveu para te agradar. Ele escreveu para te alertar, para te expor, para mostrar a realidade nua e crua do domínio. Você foi ensinado que o poder é para os bons, para os justos, uma ferramenta para o bem. Mentira. Uma ilusão confortável. Porque, na verdade, o poder tem um lado que se esconde nas sombras, um lado que a maioria prefere ignorar, um lado que, uma vez revelado, pode mudar sua percepção de tudo, de líderes, de sistemas, de si mesmo. Esta não é uma jornada leve, é uma descida, uma imersão nas águas turvas da natureza humana, onde a moralidade é apenas uma ferramenta, a verdade, uma conveniência, e a crueldade, uma estratégia fria, onde a virtude e a fortuna se entrelaçam em um balé complexo e impiedoso. Maquiavel sabia, ele viu, ele escreveu, e suas palavras ecoam até hoje, desafiando a nossa covardia em encarar a verdade sobre como o poder realmente funciona, o que ele exige e o que ele corrompe. Estamos prontos para tirá-la das sombras. Você está pronto para ver? A história que nos contam é uma farsa, uma narrativa conveniente. Dizem-nos que os grandes líderes são virtuosos, honrados, guiados pela moral. Maquiavel ria disso. Ele viu através da cortina. Ele enxergou a verdade incômoda. Que a virtude para o poder é muitas vezes um disfarce, uma ferramenta. Nada mais. Pense bem. Quantos líderes você conhece que alcançaram o topo sendo puramente bons? Quantos se mantiveram lá sem sujar as mãos? Maquiavel, vivendo na Florença renascentista, um caldeirão de intrigas, traições e ambição desenfreada, testemunhou a realidade. Ele viu que para governar, para sobreviver, era preciso mais do que boas intenções. Era preciso astúcia. Era preciso crueldade calculada. Era preciso, acima de tudo, pragmatismo. Não se engane. Maquiavel não era um vilão pregando o mal. Ele era um observador, um realista brutal. Ele não disse que o príncipe deveria ser mau. Ele disse que, para manter o poder, o príncipe precisava estar preparado para ser mau quando a situação exigisse. Precisava saber navegar entre a fera e o homem, entre a lealdade e a traição, entre a aparência e a essência. Essa é a grande revelação. O poder não se importa com a sua moralidade. Ele se importa com a sua eficácia, com a sua capacidade de se manter, de controlar, de moldar a realidade à sua vontade. E para isso, a virtude, tal como a entendemos, pode ser um estorvo, uma fraqueza explorável, uma limitação que um inimigo impiedoso não hesitaria em usar contra você. A máscara da virtude é essencial. É o que permite ao governante ser amado, ser temido, mas não odiado. Mas por trás dessa máscara a verdade é fria, é calculista, é implacável. E quem não entende isso, quem insiste na pureza absoluta, está condenado ao fracasso. Está condenado a ser esmagado por aqueles que, sem remorso, abraçaram o lado sombrio do poder. Aqui reside um dos maiores dilemas que Maquiavel destrói com sua lógica fria. É melhor ser amado ou temido? A resposta imediata da moralidade, da religião, da boa educação é sempre: seja amado. Mas Maquiavel, com a faca da realidade, corta essa ilusão. Ele afirma: se não puder ser ambos, é mais seguro ser temido. Essa frase ecoa como um trovão, ainda hoje. Por quê? Porque o amor, ele nos ensina, é volúvel. É uma corrente fraca, rompida no primeiro sinal de dificuldade, de interesse próprio. Os homens, diz Maquiavel, são ingratos, inconstantes, simuladores e dissimuladores, covardes em fugir do perigo, ávidos por lucro. Eles o amarão enquanto você lhes for útil,
enquanto não precisarem de você. Mas no momento da necessidade, eles o abandonarão. Pense nos seus próprios relacionamentos, naqueles que você ajudou. Quantos permaneceram quando você mais precisou? O amor é um sentimento. E sentimentos são efêmeros. O medo, por outro lado, é uma garantia. Ele é sustentado por uma ameaça de punição que jamais o abandona. Os homens temem a punição de uma forma que nunca amarão a benevolência. Isso não significa ser brutal sem razão. Não significa ser um tirano que semeia o ódio. Maquiavel é claro. Ser temido é diferente de ser odiado. O ódio é perigoso. O ódio leva à conspiração, à rebelião. O príncipe deve evitar o ódio a todo custo. E como se evita o ódio enquanto se é temido? Não tocando na propriedade do povo. Não tocando em suas mulheres. Não usurpando aquilo que lhes é mais caro. A essência é a aparência de misericórdia com a capacidade de crueldade. Um governante deve ser temido o suficiente para manter a ordem para que ninguém ouse desafiá-lo. Mas ele deve ser justo o suficiente para não provocar a revolta. É um equilíbrio precário. Uma dança macabra entre a força e a astúcia. Uma dança que a maioria dos bons governantes simplesmente não consegue executar. E por isso eles caem. E por isso, o lado sombrio do poder continua a devorar os ingênuos. Maquiavel não se contenta em apenas nos mostrar o que é. Ele nos revela como é. Ele nos apresenta a vida como um campo de batalha, onde o príncipe deve dominar duas forças implacáveis: virtude e fortuna. Não se engane. A virtude de Maquiavel não é a virtude cristã, a bondade ou a piedade. É algo muito mais brutal. Virtude para Maquiavel é a capacidade de agir decisivamente. É a força, a astúcia, a habilidade de adaptação. É a fibra moral para fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja repulsivo. É a competência para reconhecer a necessidade e agir sem hesitação, sem que a moral o paralise. Um governante com virtude é um caçador, não uma presa. Ele não espera. Ele age. Ele manipula as circunstâncias. Ele molda o destino. Mesmo que isso signifique derramar sangue. Mesmo que isso signifique quebrar promessas. E então há a fortuna, o destino, a sorte, a imprevisibilidade da vida. Para Maquiavel, a fortuna é como um rio caudaloso. Ela pode inundar, destruir, levar tudo embora. A maioria das pessoas é passiva diante dela, é arrastada. Mas o homem com virtude, ele constrói diques, ele se prepara. Ele tenta com toda a sua força controlar a corrente, redirecionar o fluxo. Ele não se entrega ao azar, ele o desafia. A implicação aqui é devastadora. Sua capacidade de sucesso, de governar, de se manter relevante, depende não de quão bom você é, mas de quão hábil e adaptável você é diante da inconstância da vida e da ferocidade de seus inimigos. A bondade sozinha é inútil. A moralidade, sem a força para impô-la, é ingênua. Maquiavel nos força a encarar que o mundo não é um lugar justo. Não é um lugar que recompensa a pureza. Ele recompensa a eficácia. É por isso que suas lições são tão proibidas. Elas destroem a fábula reconfortante de que o bem sempre vence. Elas revelam que, muitas vezes, o que vence é a inteligência fria, a determinação impiedosa e a capacidade de sacrificar a moral pelo resultado. E essa é uma verdade que a sociedade, em sua maioria, prefere manter escondida, enterrada sob camadas de idealismo e hipocrisia. É a grande ironia, não é? Estudar Maquiavel para aprender a ser eficaz, sem se tornar o monstro que ele descreveu. A chave não está em ser cruel, mas em entender a crueldade. Não em trair, mas em antecipar a traição. O verdadeiro poder, aquele que dura, não é construído apenas sobre o medo, mas sobre uma base de respeito e competência. E Maquiavel, por mais pragmático que fosse, sabia disso. Para conquistar o poder sem ser maquiavélico no sentido pejorativo, você precisa absorver a lógica fria do florentino, mas aplicá-la com um propósito ético. Pense nisso como aprender a arte da guerra para manter a paz. Primeiro entenda a natureza humana. Maquiavel nos diz que os homens são egoístas, inconstantes e mais propensos a prejudicar quem amam do que quem temem. Isso não significa que você deve ser assim, mas significa que você deve esperar isso dos outros. Não seja ingênuo. Não confie cegamente. Avalie as intenções. Compreenda as motivações ocultas. Use a desconfiança saudável como um escudo.
não como uma espada para atacar indiscriminadamente. Segundo, a aparência importa mais que a realidade. Maquiavel nos ensinou a arte da simulação e dissimulação. Isso não é um convite para essa mentira patológica. É um lembrete de que sua imagem pública é crucial. Se você busca poder, seja ele em uma empresa, em um grupo social ou na política, você deve parecer competente, justo e até mesmo virtuoso. As pessoas não seguem quem elas veem como fraco ou caótico. Elas seguem quem projeta força, visão e controle. Construa essa imagem com cuidado. Seja estratégico em suas declarações e ações. Terceiro, a adaptação é a sobrevivência. A virtude maquiavélica não é sobre ser inflexível, mas sobre ser fluido. O mundo muda, as circunstâncias mudam, e você, para conquistar e manter o poder, deve ser capaz de mudar com elas. Se uma estratégia não funciona, abandone-a. Se um método falha, ajuste-o. A teimosia é o caminho mais curto para a irrelevância. Seja pragmático. Não se apegue a ideais rígidos se eles te impedem de alcançar seus objetivos legítimos. Saiba usar a força, mas com moderação. A lição do temido em vez de amado não é um endosso à tirania. É um reconhecimento de que a autoridade precisa ser respeitada. Se você precisa tomar decisões difíceis, faça-as com rapidez e de uma vez só, minimizando o impacto negativo. Não arraste o sofrimento. Maquiavel nos ensina que a crueldade, quando necessária, deve ser cirúrgica para o bem maior da organização do Estado, e não um deleite pessoal. E jamais crie ódio. Evite tocar na honra e na propriedade alheia. Conquistar o poder, à luz de Maquiavel, sem ser um maquiavélico no sentido vil, é sobre inteligência estratégica, autopreservação e uma compreensão implacável da natureza humana. É usar o espelho que ele nos oferece não para refletir a escuridão, mas para iluminar os perigos e os caminhos mais eficazes para o seu próprio propósito, seja ele qual for. É ser o arquiteto da sua própria ascensão, com os olhos abertos para a realidade e não para a ilusão. Maquiavel era um mestre na arte de gerenciar percepções. Ele compreendia que, para um príncipe ou qualquer líder manter sua posição, não bastava ser forte. Era preciso parecer forte. Não bastava ser justo. Era preciso parecer justo. Esta não é uma defesa da falsidade pura, mas um reconhecimento brutal de que a opinião pública é uma força poderosa. E essa força deve ser moldada. O Florentino nos ensina que, muitas vezes, a aparência de uma virtude é mais útil do que a virtude em si. Pense na misericórdia. Um príncipe não precisa ser sempre misericordioso, mas deve parecer ser. Quando a crueldade for necessária, que seja rápida, concentrada e com uma justificação clara, mesmo que esta seja para o bem maior que só o príncipe entende. Assim, a memória da crueldade se desvanece e a percepção de justiça permanece. A lealdade, na visão maquiavélica, não nasce do amor romântico ou da bondade desmedida. Ela nasce do interesse próprio e do respeito pelo poder. Como se conquista isso? Cumpra promessas quando for vantajoso, mas não hesite em quebrá-las se necessário para a sua sobrevivência. Esta é uma das lições mais controversas de Maquiavel. Ele não defende a traição gratuita, mas a flexibilidade estratégica. O príncipe deve ser raposa e leão. Raposa para reconhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. A reputação de confiabilidade é valiosa, mas a sobrevivência é suprema. Se quebrar uma promessa o salva, e a salvação do príncipe significa a salvação do Estado ou do seu propósito, então a quebra é justificável. Distribua os benefícios lentamente e as punições rapidamente. Quando se trata de favores, Maquiavel aconselha a concedê-los aos poucos, para que cada um seja valorizado e a expectativa de mais benefícios se mantenha. A gratidão assim se prolonga. Já as punições devem ser infligidas de uma vez só, com força total, para que o impacto seja imediato e a memória do sofrimento passe rapidamente. Isso minimiza o ressentimento a longo prazo. É um cálculo frio sobre a psicologia humana. A dor rápida é menos lembrada do que o tormento prolongado. Mantenha o povo ocupado e entretido. Maquiavel observou que um povo ocioso tende a conspirar. Ofereça-lhes festas, espetáculos, oportunidades de trabalho ou até mesmo um inimigo comum. Distraia-os das verdadeiras intenções do poder, direcionando sua energia para outro lugar. Isso não é necessariamente uma manipulação maligna, mas um reconhecimento de que um líder eficaz gerencia a atenção de sua base.
A lealdade, nesse contexto, não é um dom, é uma conquista estratégica, uma mistura de benefício, temor calculista e uma gestão habilidosa da percepção. O lado sombrio do poder de Maquiavel nos mostra que para ser amado, ou ao menos não odiado, e temido na medida certa, um líder precisa ser um ator astuto, um psicólogo afiado e um estrategista implacável. É a arte de fazer com que os outros queiram te seguir por conveniência, por medo ou pela crença na sua imagem de poder inabalável. Se você pensou que as lições de Maquiavel eram apenas para príncipes em tronos distantes, pense de novo. A ingenuidade é o convite para a sua própria derrota. Em qualquer arena onde há competição por recursos, influência ou reconhecimento, seja na política, no mundo corporativo ou até mesmo nas relações sociais complexas, as dinâmicas que Maquiavel dissecou estão em plena operação. O preço de ignorá-las é alto. Os bons, os puros de coração, são frequentemente os primeiros a cair. Não por falta de inteligência ou esforço, mas por falta de compreensão da realidade brutal. Eles assumem que todos jogam limpo, que a palavra dada é sagrada, que a justiça prevalecerá por si só. Maquiavel nos grita do passado. Isso é uma ilusão perigosa. Imagine um líder que insiste em ser amado por todos, sem jamais tomar uma decisão impopular. Ele será visto como fraco, indeciso. Seus amigos o abandonarão na primeira crise e seus inimigos o devorarão. Ele não soube ser o leão quando necessário. Pense naquele profissional que se recusa a jogar o jogo da política interna de uma empresa. Ele será preterido, suas ideias ignoradas, seu progresso estagnado. Ele pode ser o mais competente, mas sem a virtude Maquiavel, sem a capacidade de navegar pelas águas turvas da ambição alheia, ele se tornará irrelevante. A lição mais dura é que o mundo não se importa com suas boas intenções se você não for eficaz. Ele não se importa se você é bonzinho se não consegue proteger o que é seu. A história está repleta de exemplos de reinos, de empresas, de pessoas que caíram porque seus líderes eram virtuosos no sentido moralista, mas cegos para a implacável realidade do poder. Eles foram facilmente manipulados, traídos e substituídos por aqueles que, conscientemente ou não, aplicavam os princípios maquiavélicos. Ignorar Maquiavel é o mesmo que entrar em uma batalha desarmado. É esperar que a vida seja justa quando ela, por natureza, é indiferente. É acreditar que a moralidade por si só é um escudo, quando, na verdade, ela pode ser um alvo para os implacáveis. O lado sombrio do poder não desaparece só porque você o ignora. Pelo contrário, ele prospera na sombra da sua ingenuidade, devorando aqueles que se recusam a encará-lo. Você chegou até aqui. Não com curiosidade leviana, mas com a coragem dos que ousam olhar para o abismo. Não com a busca por atalhos, mas com a disciplina de quem sabe que a verdade exige uma travessia. Você não é mais o mesmo. A semente já foi plantada. O véu se rasgou. A jornada não se encerra com este vídeo. Ela apenas começou. A cada verdade desconfortável que você absorveu, algo em seu interior se deslocou. Não espere fórmulas mágicas ou manuais de instruções para o poder. Maquiavel não as oferece. O que ele exige é lucidez implacável. A coragem fria de encarar a realidade sem filtros. A presença constante para navegar pelas águas turvas da natureza humana. Se esta verdade o libertou de alguma forma, se ela acendeu uma nova chama de consciência, faça um pacto. Deixe um sinal. Comente abaixo a frase: "O príncipe despertou", apenas para que seja um rito de passagem silencioso, um reconhecimento de que você agora vê o que muitos ainda se recusam a enxergar. E, se este canal é um farol na sua busca por essa lucidez, junte-se a nós. Inscreva-se, não por algoritmos, mas como um ato de resistência contra a ingenuidade. Aqui, não há espaço para seduções fáceis da autoajuda vazia. Não há promessas de felicidade ilusória. Este é o território da verdade brutal, da quebra de paradigmas, do pensar que arranha a alma. Nossa trincheira é a reflexão profunda. Nossa arma, a consciência. Que sua visão seja afiada, que sua lucidez seja perigosa, que você se torne invisível para as armadilhas da ilusão e um mestre na arte da sobrevivência.
Que o despertar do príncipe em você seja um renascimento implacável. O poder, afinal, não está em governar os outros, mas em dominar a verdade sobre si mesmo.